E, bom, pessoal, é isso, vamos começar. Primeiro ponto que eu queria, além de reforçar a importância de vocês participarem ao vivo, embora eu vá tentar gravar as aulas para vocês, é que eu não vou conseguir, já passei isso para a coordenação do curso, a gente ter as 3 horas, as 2h40, pelo menos, de aula à distância. Como eu disse, a rotina de todo mundo está bagunçada, a minha está assim. Eu tenho 2 crianças, um menino de 2 anos, uma menina de 9 meses, que eles estão em casa, sem escola, minha esposa trabalha também, então a gente está o dia inteiro se revezando para dar conta das obrigações que nós temos. Eu, além das aulas, também tenho as funções que eu desempenho no MPF. Eu vou até tirar férias de lá esse período para tentar administrar tudo do melhor jeito. Então, além dessa questão de tempo, que está bem complicado de organizar tudo isso, eu não acho que seja produtivo a gente ficar 3 horas, 2h40 conversando aqui, vocês em casa, no celular, porque enche o saco. Porque se torna, a partir de um certo momento de aula, começa a ficar nada produtivo. Vocês vão cansar, sabe? Não flui tão bem. O meu compromisso com vocês em relação ao conteúdo, a gente está com o conteúdo todo visto e visto ali, pelo menos, o que é mais importante. Mas o ideal é que a gente consiga ver tudo que tem relevância para vocês, para a formação de vocês, para a compreensão do direito administrativo, para a prova de OAB, para a prova de concurso, para a vida de vocês, etc. Então, o que eu quero? Eu vou falando, vou ministrando a aula de acordo com o nosso conteúdo, de acordo com os slides, e a qualquer momento parem, escrevam no chat, façam perguntas, qualquer momento, para que vocês não tenham dúvidas, tá? Eu agora vou começar a conversar com vocês sobre controle da administração pública, reforçar uns pontos do que seria a aula passada e a gente dar sequência nesse conteúdo. Antes disso, nosso primeiro encontro online foi falando sobre responsabilização de servidores. Eu dei para vocês aqueles indicativos e, mais importante, falei sobre a lei de improbidade administrativa. Vocês querem tirar alguma dúvida em especial sobre improbidade antes da gente dar sequência? Isso é um não? Eu estou tranquila, professor. Obrigado por responder. Pessoal, improbidade é um tema que é importante, só que é um tema muito tranquilinho, é muito curtinho. Quem parou para ler a lei de improbidade, viu que não tem nada ali de outro planeta. E a lei vai ter 20 e pouquinhos artigos, acho que não chega a 30 artigos. O que interessa para a gente é o artigo 1º, 2º, 3º, 9, 10 e 11. Então, assim, é um assunto que tem seu relevo, mas é um assunto bem tranquilo. Então, agora a gente fala de um assunto que também não é, pelo menos eu acho ele mais fácil em relação a outros, porque ele não exige tanta memorização, tanta decoreba, mas é um assunto muito importante para a gente entender a lógica, entender essa dinâmica por trás do controle da administração pública. Porque a gente já falou, por exemplo, sobre servidores públicos, falamos algumas aulas sobre isso, o que é certo, o que é errado, o que deve ser, o que não deve ser. Tá, mas e quando eu falo de servidores públicos, e quando eu falo de improbidade, e quando eu falo sobre a gestão pública de uma maneira mais ampla? E se alguma coisa anda errado ali? E se alguma coisa acontece que não segue aquelas diretrizes constitucionais, que não segue os parâmetros constitucionais? E se um servidor está recebendo acima do teto? E se eu concedo para o servidor, por exemplo, uma licença em desacordo com os regramentos pertinentes? E aí? O que acontece? Como eu vou controlar a administração pública? Como eu vou verificar se tudo aquilo que a gente estuda, o que deve ser, não está sendo? Como esse controle é feito? É isso que a gente começa a entender, essa lógica por trás desse assunto, que é controle da administração pública, tá? Vocês veem os slides agora, correto? Sim. 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 Bom, pessoal, então vamos lá. Controle da administração, percebam que ele é a nossa unidade 2 toda. Eu vou rever alguns pontos iniciais que a gente tinha já esboçado no nosso último encontro e vamos dar sequência aos demais tópicos.
Só a seção 3, que fala sobre especificamente controle jurisdicional, que eu vou, por conta própria, desmembrar ela. A gente, quando chegar lá, vai ver que existe uma parte que a gente muitas vezes não vê na ementa de administrativo, mas que é como a administração pública se porta em juízo. Quais são as prerrogativas, obrigações que tem a ver com a administração pública dentro do processo judicial? Tá? Vai ter uma perspectiva mais prática essa parte da seção 3. A parte da seção 1, seção 2 é tudo bastante teórico. Bom, pessoal, primeiro a gente tem a noção de controle político. Eu queria aproveitar esse ponto, que foi até me perguntado por WhatsApp, que é uma parte de direito constitucional que eu quero que vocês relembrem. Vocês estudaram já divisão de poderes e teoria dos freios e contrapesos em direito constitucional. Quando começaram a ver lá o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é judiciário. Tem um ponto que eu quero reforçar com vocês em relação a essas noções introdutórias, que é, eu tenho a divisão do Estado brasileiro em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vocês sabem muito bem disso. Acontece que cada poder exerce funções típicas e funções atípicas. O poder executivo, ele tipicamente administra. O que a gente vê em direito administrativo, toda a nossa disciplina, ela está fortemente atrelada ao poder executivo, tá? Só que, apesar disso, o legislativo e o judiciário também administram. Ou seja, eles também realizam função que seria própria, típica do poder executivo. Só que eles fazem isso atipicamente. Por exemplo, o legislativo, ele deve, como função típica, legislar e também realizar controles. A gente vai ver isso ainda. Só que ele, atipicamente, também administra. Ele, por exemplo, faz concurso, ele, por exemplo, faz licitação, ele emite os seus próprios atos administrativos. Mesma coisa em relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tipicamente exerce jurisdição, resolve casos com poder de definitividade e ele atipicamente administra também. Ele atipicamente realiza uma função que seria, a rigor, que seria típica do executivo. Então, ele, por exemplo, também realiza concurso, ele também emite atos administrativos, ele também celebra contratos administrativos depois de uma licitação, tá? Então, é importante vocês saberem que os 3 poderes exercem função administrativa. Os 3 poderes realizam os atos administrativos que a gente estuda em direito administrativo. E aí, o que eu quero que vocês já saibam? Você constitucional, teoria dos freios e contrapesos, que são os mecanismos constitucionalmente previstos para que um poder realize um controle político constitucional sobre o outro. Por exemplo, a nomeação de ministro do STF. O que é isso? Como se dá esse procedimento? Eu tenho o presidente da República que vai indicar alguém que vai ser sabatinado pelo Legislativo, pelo Congresso, para ocupar o 3º poder, para ocupar o Judiciário. Então, essa lógica de que o Executivo indica uma pessoa para compor o Judiciário, mas o Judiciário só vai ter essa pessoa se o Legislativo fizer um filtro, é uma lógica de controle, mas é um controle político, é um controle constitucional, mas tem a ver com essa relação entre os poderes. Aqui em administrativo, a gente vai olhar para um controle que esses poderes uns exercem sobre os outros e também exercem sobre eles mesmos, mas de acordo com a perspectiva administrativa e não propriamente política. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham claro, inclusive ajuda vocês a responder as questões do trabalho. Mas, dando sequência e sabendo que essa parte de controle é própria de direito constitucional, a gente chega no nosso controle da administração, que é basicamente a gente realizar
o controle, realizar a aferição dos atos administrativos, do agir administrativo, e ver se isso está de acordo ou não com o que deveria ser. Aí tem uma frase do Bobbio no segundo ponto, no segundo tópico, que eu gosto bastante, que ele diz que se eu não tenho possibilidade de controle, se eu não tenho controlabilidade da administração pública, eu não estou em uma democracia, eu estou em um Estado arbitrário. Porque se a função do executivo não pode ser controlada, ou se meus mecanismos de controle não funcionam, eu estou muito mais longe da democracia, estou muito mais perto de um governo arbitrário. Então, essa noção de poder controlar o que faz a administração, que é própria, que é íncita a esse assunto que a gente está estudando agora. E aí tem uma definição do Carvalhinho, que é: podemos denominar de controle da administração pública o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer esfera de poder. Então, como eu disse, o que a gente estuda agora é como se dá essa aferição, esse controle, essa fiscalização do que está sendo feito de errado e o que está sendo feito de certo no exercício da função administrativa. E aí, a gente começa a falar em classificação dessas formas. Eu disse para vocês já que a minha classificação mais importante é essa aqui, que é de acordo com a origem. Que poder está realizando esse controle? Pessoal, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa diferente aqui. Nossa, eu não uso o Paint faz sei lá quantos mil anos. Vocês estão vendo meu desenho tosco? Sim. Sim? Ó, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quando eu falo em formas de classificação de controle em relação à origem, pessoal, eu falo, por exemplo, em controle interno, quando o próprio poder executivo olha para os seus atos e realiza um controle. Isso é controle interno. É o poder executivo olhando para ele mesmo e fazendo o controle. O poder legislativo também pode fazer isso em relação à sua função administrativa. O próprio legislativo olha para os seus atos e percebe se eles estão errados ou não. O judiciário também faz isso. Então, já aproveitando e falando de controle interno, que é o nosso ponto principal da aula de hoje, quando o poder ele faz essa atividade de olhar para os seus próprios atos, eu falo em algo que se chama, não vou conseguir esquecer, autotutela. Isso aqui é o fundamento do controle interno da administração pública, controle administrativo, que a gente já vai ver também, tá? Então, eu quero que vocês saibam que cada poder pode controlar os seus próprios atos, tá? Isso com fundamento na autotutela. Daqui a pouco a gente vai ver que esse controle interno, por meio da autotutela, ele pode ter 2 possibilidades: a anulação ou a revogação. E a gente já vai entender a diferença entre elas daqui a pouquinho. Mas por isso que eu quero que vocês saibam a importância dessa definição de controle interno e externo, tá? Controle interno, autotutela. Só que é possível que, por exemplo, o legislativo realize controle sobre o executivo. É possível que o legislativo realize controle sobre o judiciário. É possível que o judiciário controle o legislativo e o judiciário controle o executivo também. Quando eu estiver diante dessas relações aqui, de um poder controlando, fiscalizando o outro, pessoal, tem alguém como... Tá. Um poder controlando o outro, aqui eu vou ter uma relação de controle externo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Sim.
Então, essa é a classificação mais importante. Existem alguns autores que vão trazer 5, 6, 7 classificações para vocês. Classificação é aquela história. Não é que elas sejam certas ou erradas. Existem as úteis e existem as inúteis. Essa classificação entre o controle interno e externo é a mais útil que a gente vai ter em relação às formas de controle, de classificação de controle da administração pública em relação à origem, tá? Então, controle interno dentro do mesmo poder e controle externo do poder que exerce o controle sobre outro poder. No professor, tá tendo uma Professor, tá me ouvindo? O eco tá chegando para vocês? Tá tendo um retorno aqui, hein? Eu achei que vocês não estavam... Pessoal, por favor, deixem os microfones de vocês desligados, a não ser que vocês... Agora sim ficou de boa. Então, pessoal, deixa o microfone desligado, só liguem o microfone de vocês na hora de falar, tá? Bom, voltando. É o microfone da Rô. Tudo bem? Vocês estão vendo e ouvindo? Pessoal, em relação ao controle interno, ele vai se dar de 3 formas. Eu posso ter um controle hierárquico, por exemplo, um órgão superior, um chefe que realiza o controle sobre quem lhe é inferior. Isso é bastante comum dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Então, imaginem que o ministro de Estado realiza um controle dos atos sobre os seus secretários, sobre as pessoas que estão abaixo, por exemplo. Esse é um controle hierárquico. Existe um controle que é muito comum também, que é por meio de órgão especializado. Quando vocês ouvem falar em órgãos de controladoria, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, Controladoria do Estado, do município, o que é isso? É um órgão especializado dentro da estrutura daquele poder que vai realizar esse controle. Alguns autores indicam também que, por exemplo, o CNJ é um órgão de controle do judiciário. O CNMP seria um órgão de controle do Ministério Público. São órgãos dentro das estruturas desses poderes, embora o Ministério Público não seja um poder propriamente, que tem como função realizar esse controle interno. E ainda existe a possibilidade, já adianto aqui para vocês, mas vocês verão isso com mais vagar na outra parte da disciplina, que existe um controle que a administração direta realiza sobre a indireta. Porque não existe hierarquia, esse controle não se aplica da administração direta para indireta. Por exemplo, a União, que é a administração direta, ela não é hierarquicamente superior ao IBAMA, que é uma autarquia federal. Ela realiza um controle finalístico apenas. Então, esse controle dos atos da administração direta sobre a indireta também são formas de controle interno. Por que interno, pessoal? Mesmo poder. Quando eu falar de um controle exercido pelo executivo sobre o executivo, controle interno. Quando eu falar de um controle exercido pelo legislativo sobre o legislativo, controle interno. Quando eu falar de um controle exercido pelo judiciário sobre o judiciário na função administrativa, controle interno. E aí existem formas de controle externo também, que são aquelas que se dão quando um poder controla atos do outro poder. Eu, por exemplo, posso ter a anulação de um ato do Poder Executivo por uma decisão judicial. Se você, por exemplo, ajuiza uma ação contra um ato administrativo e diz, olha, seu juiz, esse ato é inconstitucional, o que eu tenho nessa hipótese?
o judiciário realizando o controle de legalidade sobre um ato do Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário controla um ato do Executivo e, portanto, realiza controle externo. Ou, por exemplo, eu tenho uma auditoria, eu tenho uma tomada de contas especial realizada pelo TCU, também em relação, por exemplo, a um ato do Executivo. Nessa hipótese, se eu tenho anulação do ato, eu também tenho o controle do Legislativo sobre o Executivo. Porque a gente vai estudar que os tribunais de contas, dois pontos importantes, não são tribunais, apesar do nome. E outro ponto, os tribunais de contas estão vinculados à estrutura do poder legislativo e não do judiciário, porque não são tribunais. Eu quero que vocês tenham em mente um poder sobre outro poder externo, um poder sobre outro poder interno. Sobre o aspecto controlado, essa é uma divisão importante só para a gente fazer uma diferenciação aqui entre revogação e anulação. Eu posso realizar um controle de mérito administrativo ou realizar um controle de legalidade do ato. Tá? Isso é muito importante. Pessoal, alguns atos administrativos, deixa eu fazer outro desenho aqui. Alguns atos existem atos administrativos. Deixa eu fazer diferente aqui, que tá muito feio. Tá. Caramba. Pessoal, o ato administrativo, e esse é um assunto da outra parte da disciplina, ele vai se dividir em duas espécies: atos vinculados e atos discricionários. O meu ato vinculado, ele é sempre um ato que tem todos os seus elementos previamente estabelecidos na lei. Eu não tenho espaço para a decisão do administrador público. Eu não tenho espaço para o administrador me falar se ele acha que é certo ou se ele acha que é errado. Não. Se eu tenho os pressupostos do ato previstos em lei ou em algum regramento administrativo, o administrador é obrigado a realizar um ato vinculado. Isso vocês vão ver com mais vagar ainda. Só que existem os atos que são discricionários. Esses atos, pessoal, em relação a alguns elementos, eles vão dar uma margem de escolha para o administrador. E o administrador vai julgar se esses atos são oportunos e se esses atos são convenientes. E oportunidade e conveniência juntas vão formar o que a gente chama de mérito administrativo. Deixa eu só pensar. Isso aqui, quando eu falo em controle de mérito, eu falo desse pessoal aqui, desses atos que dão uma margem de decisão para o administrador. O administrador que fala se é oportuno, se o momento de praticar o ato é adequado e se o conteúdo desse ato é conveniente para a administração dele. Então, imaginem que eu sou administrador público e eu precisaria construir um presídio ou precisaria construir um hospital.
cabe a mim, administrador, por meio de um ato discricionário, falar se isso é oportuno, se é o momento adequado para que eu realize esse gasto público com a consecução dos atos administrativos que lhes são inerentes. É para mim também, cabe a mim, nesse meu juízo discricionário, saber se isso realmente interessa ou não à minha administração, à minha gestão. Então, a administração pública é que realiza, o gestor público, o administrador é que vai realizar esse juízo de oportunidade e conveniência. Isso aqui é um ato discricionário, esses são os elementos do mérito administrativo. O ato vinculado não tem isso. No ato vinculado, por exemplo, um servidor que tem direito à licença para tratamento de saúde. Se o servidor demonstra que ele está doente, o administrador obrigatoriamente, de maneira vinculada, vai conceder licença para esse servidor. Eu não tenho espaço de decisão aqui. O administrador faz e pronto. Então, quando eu falo em aspecto de controle em relação ao mérito administrativo, eu falo que eu vou analisar os critérios de conveniência e oportunidade desse ato, tá? Então, eu estou fazendo um controle, eu não quero saber se o ato está certo ou se o ato está errado, se o ato é constitucional ou se o ato é inconstitucional. Isso não me interessa no controle de mérito. No controle de mérito, eu vou olhar para os meus dois requisitos, conveniência e oportunidade, tá? Então, estou dividindo as formas de controle da administração em relação ao aspecto controlado. Aqui eu vou olhar para o mérito administrativo apenas. O que acontece em relação ao controle de mérito, pessoal? Vou voltar para o desenho. No controle de mérito administrativo, ele só pode se dar de uma forma. Ele só pode se dar por meio do controle interno. Não existe controle externo em relação ao mérito administrativo. Por exemplo, se eu ajuizo uma ação dizendo, olha, seu juiz, esse administrador público, ele está agindo de maneira que não é oportuno, que não é conveniente. Ele, em vez de construir esse presídio, ele deveria ter construído uma escola. O que eu estou tentando fazer nessa hipótese? Buscar que o judiciário controle um ato do executivo. Isso nunca pode acontecer em relação a questões de mérito administrativo. Porque o judiciário não sabe, o judiciário não tem condições, ele não está legalmente, constitucionalmente autorizado a falar o que é oportuno e o que é conveniente. É só o próprio administrador público que pode fazer isso. Então, esse controle de mérito, ele é sempre um controle interno. Eu não posso ter um controle de mérito administrativo de um poder sobre outro, tá? Oportunidade e conveniência são elementos aferíveis apenas dentro daquele poder. Um outro poder não pode dizer o que é oportuno e o que é conveniente em relação a outro poder. E aí, o ponto importante que eu quero que vocês entendam. Eu não estou analisando aqui se esse ato ele é constitucional, se ele é legal. Eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para a oportunidade e conveniência dele. Se eu, por alguma razão, entendo que o meu ato não é mais oportuno, que meu ato não é mais conveniente, realizo o controle e falo, eu quero extirpar do mundo jurídico esse ato, eu vou fazer algo chamado de revogação. Se eu estou tirando um ato do mundo jurídico porque esse ato não é mais oportuno, porque esse ato não é mais conveniente, eu revogo o ato.
o ato está perfeito, o ato é constitucional, o ato é legal. Só que esse ato, eu, administrador público, realizando o controle interno, entendo que esse ato não é mais conveniente, não é mais oportuno. O que eu faço é revogar esse ato. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim. Esse é o conceito de revogação. Eu quero que vocês tenham... Isso é muito importante. Esse conceito vai acompanhar vocês em todos os assuntos de direito administrativo. Em ato, em contratos, em controle, em concessões. Isso é revogação. Revogação é o ato administrativo ou agir administrativo não é mais oportuno, não é mais conveniente. Eu tiro ele do mundo jurídico por essa razão. Na análise do mérito administrativo, sempre em controle interno. Isso é revogação. Professor, eu estou escrevendo ainda qual que é esse conceito que o senhor está falando da revogação, mas eu não peguei muito bem, não. Não, todos. Deixa eu ver se... Essa aula está sendo gravada? Pessoal, a aula está sendo gravada, mas me falaram que existem problemas técnicos na hora de fazer a subida dela, de upar ela. Então, estou gravando, mas eu não garanto o resultado. Eu achei que eu tinha um conceitozinho de revogação aqui. Mas, ó... A súmula 47... Adiantando já esse assunto, a súmula 473 do STF, ela ajuda a gente a ter uma noção da diferença entre revogação e anulação, que é o nosso próximo tópico. A administração pode revogar um ato por motivo de conveniência ou oportunidade. Ou seja, a revogação é a extinção de um ato administrativo por não ser mais conveniente, por não ser mais oportuno. Disposição parecida vai ter no artigo 53 da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que diz que a administração pode revogar os seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade. Qual que é a lei, professor? Ou seja, Pessoal, os slides estão disponíveis para vocês, qualquer coisa também. é extinção, no caso, né, professor? Extinção do ato administrativo. A revogação. Extinção. Revogação é uma forma de extinção do ato. Então, se eu tiver que falar para vocês um conceito simples, é a extinção do ato administrativo porque não mais é conveniente ou não mais é oportuno. E puxando esse conceito para a noção de, dentro do tópico de controle administrativo, esse controle sobre o mérito que vai resultar na revogação tem que ser sempre interno. Ele produz efeito retroativo também, né, professor? A revogação, não. Não? Só a anulação. A anulação. A anulação, mas isso a gente não vai ver por hora, não. Mas se você quiser anotar... É que no concurso agora da UFMS foi bem tensa a prova. Teve menos matéria, só que as perguntas estavam bem cabulosas mesmo. Anulação e revogação é uma diferença que você sabendo, você responde muita coisa em administrativo. Então, por isso que eu estou reforçando com vocês. Vocês vão voltar a ver essa diferenciação em outros tópicos. Mas eu quero que vocês tenham desde já isso bem fixado. Pessoal, vou retornar. Os slides estão disponíveis para vocês a partir do encontro 6, tá? Tem o vídeo e tem os slides lá. Então, se eu realizo o controle interno sobre o mérito, eu vou analisar a conveniência e oportunidade. Esse meu controle interno sobre o mérito, ele vai resultar na revogação do ato administrativo.
Esse tópicozinho aqui, para não confundir vocês, por hora eu não vou falar disso. Eu quero que vocês assimilem essa noção de controle sobre o mérito que resulta na revogação. A análise sobre a legalidade, eu acho que ela é mais tranquila de vocês entenderem, porque é o que a gente está mais acostumado a ver no direito. Vocês já estudaram, pessoal? Vocês cansaram de ver já esse desenho? Aqui eu só vou acrescentar que na base dessa pirâmide, que é a pirâmide de Kelsen, existem os atos administrativos, que esse é um ponto que a gente vê propriamente em direito administrativo. Quando eu falo em análise da legalidade de um ato, eu falo na análise de adequação vertical desse ato administrativo. Eu analiso se esse meu ato ele está de acordo com as leis e se esse meu ato está de acordo com a Constituição. Porque o ato administrativo, ele é sempre inferior a essas disposições. O ato administrativo tem como função dar fiel cumprimento à lei. O ato administrativo nunca será contrário a uma lei. Isso nunca pode acontecer. Então, esse controle que eu faço sobre a legalidade é esse controle de adequação vertical do ato administrativo. Esse ato está de acordo com as leis? Esse ato está de acordo com a Constituição Federal? E aí vem a diferença da revogação para anulação. E se esse ato não está de acordo com as leis? E se esse ato não está de acordo com a Constituição Federal? O que eu faço é anular esse ato administrativo. Isso é anulação, pessoal. É a extinção do ato administrativo por razão de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Bem mais tranquilo de entender, né? Essa análise aqui é a análise que vocês têm feito desde que vocês começaram o curso. Quer saber, está de acordo com a Constituição? Está de acordo com as leis? É assim que deveria ser? Então, essa é a análise sobre a adequação vertical do ato. Se o meu ato, ele afronta uma lei, se o meu ato afronta a Constituição Federal, eu anulo esse ato. E a anulação, portanto, é diferente de revogação. Na revogação, pessoal, eu posso ter, aliás, eu vou ter um ato que ele está perfeitamente adequado às leis, que ele está perfeitamente adequado à Constituição Federal. Só que, por outra razão, por uma razão de mérito administrativo, por uma razão de conveniência e oportunidade, é que eu vou tirar ele do mundo jurídico. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. É aí que faz o efeito ex-tunc, né? Lembrei da aula da professora. Exatamente. Na anulação, vocês vão ver isso em atos propriamente. Na anulação, você vai ter o efeito retroativo, o efeito ex-tunc, e na revogação seria o efeito prospectivo, o efeito ex-nunc. Mas não quero que vocês se preocupem com isso agora. Eu quero que vocês saibam que revogação e anulação são diferentes, porque eu analiso critérios diferentes. Para eu chegar à revogação, pessoal, cuidado com os microfones. É o meu. É o seu. Pessoal, o meu controle de mérito sobre conveniência e oportunidade vai ensejar a revogação. O meu controle interno sobre legalidade vai ensejar a anulação. E aí, olhando para o nosso assunto, controle
administrativo, controle da administração pública, melhor dizendo. O controle de mérito é sempre interno, porque só o próprio poder pode dizer o que é conveniente, o que é oportuno. O controle de legalidade, ele pode ser interno ou externo, tá? Então, eu posso ajuizar uma ação dizendo, olha, seu juiz, foi nomeado um servidor que não foi aprovado em concurso público. Esse ato de nomeação do servidor desrespeita a Constituição. E aí o judiciário pode anular o ato. Aí um poder, o judiciário, realiza, por exemplo, imagine que essa nomeação foi num concurso do executivo. E aí o judiciário realiza a anulação de um ato do executivo. E aí eu posso ter aqui controle externo. Então, o meu controle de mérito é sempre interno. Meu controle de legalidade é externo ou interno. Então, critérios de classificação do controle administrativo. Conforme a origem, muito importante, e quanto ao aspecto controlado. É mais para vocês entenderem a lógica que está por trás desses mecanismos de controle. Pessoal, não fiquem com dúvida, qualquer coisa, me deem um alô. Agora, a gente começa a falar propriamente, a gente já falou bastante disso, mas vamos só ressaltar mais alguns pontos de controle administrativo. Deixa eu só fazer um desenho, essa anulação, para que vocês vejam melhor do que a gente está falando. Ô, professor. Sim. Esse daí eu vou ver lá na súmula 473. Sim. Tem como o senhor ir passando mais ou menos essas leis, porque daí a gente deixa marcado que facilita para a gente dar uma estudada depois. Ah, não, pode deixar que o que tem relevo, o que aparece em leis, eu vou indicar para vocês. Mas controle da administração não, é completamente doutrina, praticamente. Tem pouquíssima coisa que a gente vai tirar de lei. Tá. Mas pode deixar que eu reforço. Queria a mãozinha. Bom, eu não sou nenhum primor em relação aos meus desenhinhos, mas olha, pessoal, eu quero que vocês olhem para essa parte da disciplina assim. A gente está falando até agora de controle da administração e esses aspectos gerais, especificamente esses critérios de diferenciação. Agora a gente vai começar a falar dessas formas específicas de controle, tá? Então a gente começa falando de controle administrativo. Controle administrativo, portanto, vejam, ele é diferente de controle da administração. Controle da administração é controle gênero, e controle administrativo é controle espécie. Desisto de tentar mexer meus quadradinhos. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo? A gente já parou para olhar aspectos disso aqui, e agora a gente começa a olhar propriamente para cada uma dessas figuras, tá? Hoje a gente vai falar só disso aqui mais. Na aula que vem a gente vai falar disso aqui e disso aqui. Mas eu quero que vocês tenham em mente esse esqueminha. Eu vou repetir ele em todos os encontros. Então, a gente está agora falando da espécie controle administrativo, dentro do gênero controle da administração.
Então, o controle administrativo, vamos só reforçar uns pontos que a gente acabou de ver. Ele vai se dar com base na autotutela. E aqui eu tenho uma definiçãozinha da Di Pietro. Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sob sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. Pessoal, o que a Di Pietro quer dizer quando ela fala em poder de fiscalização e correção da administração pública em sentido amplo? Porque aqui eu falo em uma análise, a administração pública, ela é geralmente atrelada à noção de executivo. Quando eu falo em administração pública em sentido amplo, eu estou falando em executivo, em legislativo e judiciário no exercício da função administrativa, tá? Então, quando eu falar em controle interno, em controle administrativo, não é só controle do executivo sobre o executivo. O judiciário também realiza controle administrativo dos seus atos administrativos e o legislativo também realiza controle administrativo sobre os seus atos administrativos. Percebam já que, como eu acabei de escrever ali, é sempre um controle interno. Controle administrativo é sempre um controle interno. Esse meu controle administrativo, que é sempre interno, ele vai poder controlar os aspectos de legalidade, os aspectos de mérito. Ou seja, quando eu realizo controle administrativo, eu vou realizar análise de conveniência e oportunidade e posso revogar o meu ato administrativo, ou eu vou realizar análise de legalidade. E aí, em sendo o caso, vou anular o meu ato administrativo. O fundamento do controle administrativo é a autotutela administrativa. Sempre que vocês ouvirem falar em autotutela administrativa, eu quero que vocês tenham em mente súmula 473 do STF e que depois foi positivada, foi levada para um texto de lei no artigo 53 da 9784. O que é a autotutela que está prevista nesses dois dispositivos, um sumular e outro legal? Que a administração deve anular os seus atos quando eles são ilegais ou inconstitucionais e pode revogar os seus atos quando eles não mais são convenientes e não são mais oportunos, que é basicamente o que a gente acabou de falar sobre a diferenciação entre anulação e revogação. Mas percebam que existe um dever da administração pública de anular os seus atos quando ela percebe que esses atos são ilegais, eles são viciados. Isso é importante vocês terem em mente também. A anulação, ela pressupõe uma falha, uma irregularidade, uma eiva, uma mácula, um vício. A nulidade está atrelada a esse defeito do ato administrativo. Se eu tenho um ato defeituoso, eu tenho a obrigação da administração pública anular, extinguir esse ato administrativo por meio da anulação. Na revogação, eu não tenho essa noção de defeito. Eu não tenho mácula, não tenho vício, não tenho irregularidade, não tenho eiva, não tenho nenhuma falha. Eu só tenho um ato que ele é lindo, perfeito, acabado. Só que ele deixou de ser conveniente e oportuno. Então, essa é a distinção que eu quero que vocês tenham e saibam que isso se chama autotutela administrativa, que é o que fundamenta o controle administrativo, que é o que fundamenta o controle interno da administração pública. Na sequência, pessoal, a gente tem um tópico que se chama recursos administrativos. Só que eu não quero que vocês se enganem com o nome recursos, tá? Aqui, o que eu chamo de recurso administrativo é qualquer meio que pode ser utilizado para provocar o reexame de ato pela administração pública. O que acontece? Quando a administração realiza a autotutela, ela nem sempre de ofício, sem provocação, percebe que esse ato
é ilegal, por exemplo, que ela tem que anular. Existem mecanismos por meio dos quais os administrados podem dizer: olha, administração pública, esse seu ato aqui está equivocado. Olha, administração pública, esse ato que você praticou é inconstitucional. Então, qualquer forma de provocação da administração pública para que ela própria realize a autotutela, eu vou chamar de recurso administrativo, tá? Então, eu não tenho aqui aquela noção de recurso propriamente dita, o recurso do processo civil, que pressupõe uma sentença ou uma decisão interlocutória. Aqui eu tenho como recurso administrativo, nesse tópico de controle da administração, essa noção de qualquer mecanismo que provoque a administração a olhar para os seus próprios atos e falar: opa, realmente, administrado, realmente, você protocolou aqui um pedido administrativo e eu te dou razão, esse meu ato, ele é ilegal, esse meu ato, ele é inconstitucional. O que esse recurso administrativo, no fim das contas? Nada mais do que uma manifestação do direito de petição que vocês já devem ter estudado também em direito constitucional. Vocês já viram que o direito de petição é o direito de qualquer indivíduo de provocar a administração pública para decidir questões por ele arguidas. Então, se eu exerço o meu direito de petição e falo: olha, seu prefeito, esse ato praticado pelo município de Campo Grande está equivocado, eu me valho de um recurso administrativo pedindo para que a administração pública municipal, por exemplo, realize a autotutela. Professor. Então, sim. Pode falar. Mas o agente público, ele também está incluso nessa galera que pode fazer essa petição, esse direito de petição. Inclui o agente público também. Inclui, mas inclui só que quando eu olho para uma perspectiva da atuação da administração de ofício. Por exemplo, imagine que eu sou um servidor e eu percebo um ato indevido. Aí sou eu, servidor, dentro da estrutura da administração, dizendo: olha, pessoal, a gente tem que alterar esse ato aqui. Uhum. Quando eu falo isso, eu falo do administrado, do cidadão que provoca a estrutura da administração pública. Resumindo, o servidor, o agente público, ele tem o dever de comunicar quando ele se depara com atos ilegais ou inconstitucionais. Só que essa noção de recurso, de direito de petição, ela está ligada à pessoa que não compõe estrutura da administração pública e se vale de algum mecanismo para fazer com que a administração pare e olhe para os próprios atos. Deu para entender? Sim, deu para entender sim, professor. Obrigada. Imagino, não por isso. Pessoal, e aí, a respeito desse tema, para quem também gosta de... Opa! Aqui, caramba! Para quem gosta de anotar, tem uma súmula vinculante a respeito desse assunto. Súmula vinculante, vocês já sabem, é sempre do STF, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bem para admissibilidade de recurso administrativo. Então, saibam que é proibido à administração pública exigir que você dê garantia, dê caução para que você possa interpor um recurso administrativo. Isso, súmula vinculante número 21. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. A provocação da administração pública, ela só pode ser feita através de um funcionário, um prestador de serviço da própria administração pública. Ela não pode ser vinda de um externo, por exemplo? Não, pode sim. Pode sim. Se você quiser agora, sei lá, você percebe, sei lá, o decreto do Marquinhos está em desacordo com a Constituição e você acredita nisso. Você pode ir até o município, não recomendo que saia de casa, mas você pode ir até o município, apresentar uma petição e falar: olha, município,
reveja esse ato, porque esse ato é inconstitucional. Como que chama? Qualquer magistrado pode fazer isso. É um remédio Desculpa. constitucional esse ou não? É só uma petição? Eu não poderia chamar de remédio constitucional. É o direito de petição, que está no artigo 5º, mas não é propriamente um remédio. Entendi. Tá ok. Mas qualquer um de nós, qualquer administrado, pode provocar a administração nesse sentido. Uhum. Entendi. Eu achei que era só quem trabalhava na administração pública. Não, qualquer um de nós. Em relação a atos, em relação à licitação, em relação a contratos administrativos, nós podemos provocar a administração pública para que ela realize esse controle. Não, mas, por exemplo, vamos tratar, vou falar como funcionário. Um funcionário Certo. que trabalha, vamos supor, na prefeitura, tá? Aí eu vejo que esse funcionário, ele está exercendo algumas funções administrativas de forma ilícita. Certo. Eu, como uma pessoa comum, eu poderia ter esse direito de petição e avisar, olha, o seu prestador, o seu funcionário está fazendo isso pode, e a administração, no caso, iria ver os atos dele ou não? Isso é só interno? Não, perfeita a sua pergunta, gostei bastante, obrigado. Exato, você pode fazer isso. Só que quando você faz isso, você provoca um controle interno da administração pública. Então, imagine que eu vi um servidor do município realizando de forma ilícita as suas funções. Só que quando você peticiona, imagine, você viu o servidor e peticionou para o próprio município, falando, olha, município, esse cara aqui está agindo de maneira ilícita. Você está utilizando uma forma de controle administrativo. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, está tocando o alarme de incêndio aqui do meu prédio, tá? Eu vou verificar se é só um teste, eu já retorno. 2 segundos. Tá ok, professor. Júlia, que é o gatinho, Júlia. Continuando a aula aqui, vamos lá. Gatinho? Que gatinho? Tinha um gato miando aí, é do professor, certo? Era o meu. Era o meu, eu mutei. Foi na hora que eu ia fazer a pergunta. Dá leite para ele, Júlia. Fala o quê? Leite, gato gosta de leite. Os meus gatos tomam leite. Mas o que tem a ver o leite? Pessoal, voltei. Ele É só para de mirar. Beleza. Professor, tudo bem? Não, tudo bem, é só um teste mesmo. Aí as crianças começam a chorar porque o barulho é super alto. Vivendo em casa. Ó, aproveitando sua pergunta, você pode perfeitamente, por meio desses mecanismos de recurso administrativo, provocar o município a realizar um controle interno. E o município vai realmente parar, ele tem que analisar e falar, olha, realmente, eu vou abrir uma sindicância, eu vou abrir um PAD contra esse servidor público. Só que, às vezes, a gente sabe que esse controle interno não é tão eficiente, especialmente por razões de corporativismo. Nada te impediria também de, talvez, provocar um órgão de controle, de falar para o Ministério Público, olha, Ministério Público, eu acabei de perceber que existe um servidor do município que está praticando o ato de improbidade administrativa, que está realizando um ato de corrupção. O que é possível, sem prejuízo nenhum, que aí o Ministério Público, como um órgão legitimado para isso, faça um controle judicial provocando o judiciário.
Outro ponto importante, imagine que você, ainda aproveitando esse exemplo, você está vendo o servidor público praticando esse ato indevido, um ato de improbidade. Você pode provocar, por meio do seu direito de petição de um recurso administrativo, o controle interno, o controle administrativo, só que nada te impede, por exemplo, você como cidadã, de realizar o controle judicial por meio de uma ação popular. Porque todo cidadão é parte legítima para ajuizar a ação popular que vise o resguardo do patrimônio público. Vocês já estudaram isso em direito constitucional e a gente vai voltar a falar disso aqui quando a gente falar de controle judicial propriamente dito. Então, você pode provocar esse controle administrativo e ele tem que ser observado internamente, mas nada impede também que você acabe deflagrando o controle judicial também. Respondi a pergunta? Perfeitamente, professor. Obrigada, viu? Imagina. Então, pensando nessa lógica de controle interno e dos recursos administrativos, tem um aspecto que é bem curioso, que se chama coisa julgada administrativa. E aí eu tenho uma historinha para vocês. Espero que vocês não tenham visto ainda a resposta. Ó, eu tenho o João, que ele é empresário e ele tem postos de gasolina. O João, ele foi autuado pelo IBAMA porque ele deixou de recolher a taxa de controle e fiscalização ambiental por um período específico. Ele foi autuado e isso instaurou um processo administrativo em que foi observado contraditório à ampla defesa e, no fim, em primeira instância administrativa, o João foi condenado a pagar R$ 1 milhão para o IBAMA. Então, eu tenho um administrado que foi condenado em primeira instância administrativa a pagar R$ 1 milhão. O João não se conformou com a situação e apresentou um recurso administrativo em sentido estrito. Ele recorreu da decisão administrativa de primeira instância. Na segunda instância, imaginem que aqui foi um servidor público, uma autoridade julgadora que decidiu. Imaginem que aqui eu tenho, por exemplo, um colegiado de servidores públicos dentro do IBAMA. Então, na segunda instância administrativa, o IBAMA manteve a condenação, manteve a constituição do crédito em favor da fazenda pública, só que aumentou o valor da condenação de 1 milhão para 1.250.000. Na estrutura de processo administrativo do IBAMA, não existe possibilidade de um segundo recurso. O João, portanto, não pode recorrer dessa decisão aqui. O que acontece? Nessa hipótese, a via administrativa se exauriu, se esgotou. Percebem? No âmbito administrativo, João foi autuado, foi multado. O João não se conformou e recorreu. Quando foi julgado o recurso dele, ainda houve o aumento da condenação a que ele foi submetido, da pena a que lhe foi imposta. Nesse cenário, eu tenho que a doutrina vai chamar de coisa julgada administrativa. E aí eu pergunto para vocês, essa matéria, que é objeto de coisa julgada administrativa, porque foi decidida em última instância administrativa, ela pode ser revista pelo judiciário? Não é uma pergunta retórica, eu estou perguntando. Pode. Pode? Pode. Pode, todo mundo concorda? Eu acho que não. Pode repetir a pergunta, professor? Nessa situação em que a instância administrativa, a via administrativa se esgotou, e eu tenho o que a doutrina chama de coisa julgada administrativa, o judiciário pode rever essa questão?
Pode, se a pessoa entrar com mandado de segurança, da né? área dele, sim. Isso, eu acho que pode. Pode nas 3 esferas, né, professor? Administrativa, Judiciária. judiciária e civil, né? Pessoal, todo mundo que respondeu sim, vocês acertaram. O que eu quero reforçar com vocês aqui? Dois pontos. Primeiro, quando eu tenho essa hipótese em que o meu processo administrativo não encontra mais possibilidade de recurso, eu tenho uma das possibilidades de coisa julgada administrativa. Só que eu chamo de coisa julgada administrativa, e aqui coloquei aspas ainda para vocês, porque eu não estou diante propriamente de coisa julgada. O que é coisa julgada que vocês já sabem? Coisa julgada é a decisão que não mais pode ser revista. Em linhas gerais. Oi, desculpa? É uma sentença, professor? Coisa julgada? Então, a coisa julgada que vocês já viram por segurança jurídica, inconstitucional, em processo civil, é a sentença ou a decisão judicial que não pode mais ser revista. É aquela decisão que se petrifica, aquela decisão que se torna imutável. É claro que existem possibilidades de ação rescisória e tal, mas o conceito clássico de coisa julgada é a decisão que não pode mais ser revista. É a decisão contra a qual não cabem mais recursos. Então, isso é coisa julgada para processo civil. Só que em administrativo, eu nunca vou ter essa imutabilidade da coisa julgada. Porque eu sempre vou poder rediscutir a questão no âmbito judicial. Eu posso, nessa hipótese, sem problema nenhum, alguém mencionou isso, impetrar um mandado de segurança contra essa decisão do IBAMA, sem prejuízo nenhum. Então, eu não estou propriamente diante de uma coisa julgada, porque aqui eu tenho possibilidade de revisão judicial dessa decisão administrativa. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. Sim. Então, o nome que a doutrina dá a esse fenômeno de exaurimento da via administrativa, coisa julgada administrativa. Só que existe até doutrinadores que dizem que não deve ser utilizado o termo coisa julgada, porque não é propriamente coisa julgada, porque está sempre sujeita à nova apreciação do poder judiciário. Ô, professor, Sim. No caso, assim, o que eu tinha entendido é que para ser julgado teria que ser o próprio administrativo que teria que julgar, não o judiciário. É isso que eu não estou entendendo. Por que vai recorrer ao judiciário, então? Não, imagine que eu sou o João. Eu acabei de tomar uma multa de 1 milhão. Aí eu recorri. Foi mantida a minha multa e aumentaram ainda mais 250 mil. Só que eu não quero pagar. O que eu faço? Eu preciso necessariamente pagar? Eu não tenho mais para onde correr? Não. Eu posso, a despeito de finalizada a via administrativa, apesar de encerrada a minha possibilidade de recurso, eu posso pedir um controle judicial disso. Eu posso ajuizar uma ação contra esse ato de controle interno da administração. Porque a Constituição nos garante a ampla defesa, por isso que a gente pode. Tem E o direito de via ação. ainda. Beleza, então. As duas possibilidades, eu tenho as duas possibilidades. Eu posso ficar recorrendo administrativamente e provocando esse controle interno, só que vai chegar uma hora que esse controle interno ele não vai mais andar para frente, ele vai parar, porque eu não vou ter mais possibilidade de recurso. E aí a via administrativa vai se esgotar. Só que, apesar disso, eu ainda posso levar esse mesmo assunto, essa mesma questão, para o judiciário decidir. Professor, quando extingue a via administrativa, que nem o senhor acabou de falar, né? Que extinguiu a via administrativa, ela não vai mais para frente. Certo. Se eu não me engano, tá? Não sei se eu vou falar besteira aqui, mas quando uma coisa ela é julgada, coisa julgada,
no direito penal, ela só pode ser revista através de prova nova, né? Ela só pode Certo. ser... Uma ação de revisão. Exato. No direito administrativo, se houver prova nova, mesmo todos os recursos sendo exauridos, é possível ou não? É possível. Tá. É possível. A lei do processo administrativo federal estabelece uma possibilidade de revisão também. Mas o que você está falando não é besteira nenhuma, não. E eu quero que vocês tenham esse conceito justamente na cabeça de vocês. O que vocês estudam em processo penal e em processo civil? Que a decisão judicial que transita em julgado, ela não é mais passível de recurso, ela só pode ser revista no âmbito criminal com ação de revisão ou no âmbito civil com ação rescisória. E essas decisões judiciais, elas ficam quase imutáveis mesmo. Na coisa julgada administrativa, eu vou ter duas situações. Uma é a possibilidade de revisão pela própria administração, também na hipótese de prova nova. Eu tenho a possibilidade de que isso aconteça pela lei 9784, que é a lei do processo administrativo federal. Só que eu quero que vocês também tenham em mente que eu ainda posso ajuizar uma ação para também rever essa situação. Eu nem precisaria provocar a administração pública mais uma vez. Eu poderia só impetrar um mandado de segurança, por exemplo. Eu poderia só ajuizar uma ação ordinária. Uhum. Entendi. Tudo bem? Tá ótimo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma questão a mais? Eu vou presumir que isso é um não. Pessoal, ainda sobre coisa julgada administrativa, ela falando... Ô, professor, só um minutinho. Teve aquela questão lá que o senhor passou do trabalho, que é a última questão, se eu não me engano. É mais ou menos isso, não é? O senhor estava... Na verdade, é a primeira questão, não é? Só que era sobre advogado, ter advogado ou não. A primeira questão eu acho que é sobre... Deixa eu até ver aqui com vocês. A primeira é a do João, que... Porque o ato administrativo dele se esgotou e aí ele foi pro judiciário, né? No caso. A última era sobre teoria de risco administrativo. Isso era a primeira mesmo, então. É que a primeira é uma questão de... Não, eu gostei da sua análise. A primeira, ela te pergunta, na verdade, um assunto que envolve PAD e servidores. Opa, aqui tá PAI. Não, PAD. Então, é uma questão que envolve a questão de servidor, mas eu tenho esse exemplo aqui também. Eu tive um PAD, um processo administrativo, que chegou ao seu fim, com a imposição, aqui não dá para apertar, com a imposição de uma pena. E aí eu tenho um indivíduo que, apesar dessa coisa julgada administrativa, vai impetrar o mandado de segurança. Então, sim, eu poderia falar que essa relação entre a coisa julgada administrativa e a possibilidade de controle novo judicial, ela também se faz presente aqui. Então, não é porque a administração pública encerrou o assunto que o assunto está encerrado de verdade, porque eu sempre vou poder provocar o judiciário para realizar esse controle. Ó, e a 3 eu dei a resposta para vocês no começo da aula. Isso aqui é assunto novo, isso aqui é assunto novo, lá do próximo bimestre. Essas últimas aí estavam de boa. Essas últimas, elas estão tão fáceis até. Geralmente, os alunos... A penúltima responde a última também. Sim, elas se respondem, é verdade. Se você pesquisou direitinho, você responde as duas com uma pesquisa só. Aham. Pessoal, então, quando eu falar em coisa julgada administrativa, eu falo da hipótese que está nesse exemplo aqui, que é o fim das possibilidades de recurso administrativo, que é esse meu primeiro ponto, mas também vou falar que existe coisa julgada administrativa se eu tenho, por exemplo, a perda do prazo da administração pública para rever atos ilegais.
vocês vão ver que esse prazo é de 5 anos, quem parar para olhar o artigo 54. Não precisa decorar esses prazos, tá? É só para vocês terem em mente essa lógica. E outro ponto importante. Imagine na minha hipótese que eu tive um controle administrativo, que eu tive a administração pública olhando para o seu próprio ato, recorri, só que aí, em um determinado momento, eu decido ajuizar uma ação envolvendo os mesmos fatos. Então, uma ação que vai agora para o âmbito judicial. Imaginem que essa minha ação judicial transitou em julgado. A administração pública, ela, por sua vez, pode rever um ato que transitou em julgado judicialmente? Acredito que não, professor. Eu também acho que não. Não pode, realmente. Se já transitou em julgado, meio que finalizou. Não pode. Ó, vamos imaginar, pessoal, esse aqui é o meu processo. Deixa eu fazer uma setinha. Acho que se torna coisa julgada. Imagine que esse é meu processo do João. O João tá lá no IBAMA, tá bravo com todo mundo porque ele tá perdendo mais de R$1 milhão. E o processo administrativo dele tá rolando. Teve decisão em primeira instância, aí o João decorre e tem a decisão em segunda instância e aí acabou. Eu não preciso, e também isso é um ponto importante, eu não preciso esperar o fim do processo administrativo para que eu me valha do controle judicial também. Então, imaginem que eu estava no meio do meu processo administrativo e aí eu decidi. Imaginem que eu estava no meio do meu processo administrativo e aí eu decidi ajuizar uma ação contra. Imaginem que logo aqui eu tive a decisão de primeira instância, falei, putz, isso aqui não vai dar certo. E eu posso, sem nenhum problema, imaginem que eu ajuizei uma ação que eu impetrei o mandado de segurança e aí comecei meu processo judicial. Então, eu posso, a qualquer momento, buscar o controle judicial, e aqui eu vou ter a manifestação do nosso direito de ação, em relação ao que está sendo discutido administrativamente. E o que for decidido em última instância administrativa não vincula o processo judicial. Eu posso utilizar o processo judicial de todo modo. O que não pode acontecer é o meu processo judicial chegou ao fim. Imagina que eu levei esse processo até o STF, até que ele tenha transitado em julgado. Quando eu tenho trânsito em julgado, a coisa julgada propriamente dita, a administração pública não pode rever esse ato. Se o judiciário já disse que aconteceu tal, ou que a condenação é essa, a administração não pode rever. Então, imaginem que eu sou o João e eu resolvi esperar até o fim do processo administrativo para levar aquela questão da multa para o judiciário. Então, perdi o processo administrativo e aí eu impetro o mandado de segurança e falo, seu juiz, o IBAMA está agindo de maneira ilegal, viu? Essa multa que o IBAMA aplicou é uma multa indevida. Na verdade, essa multa sequer tem assento constitucional. O João alega isso no processo judicial. E aí, imagine que, por exemplo, o João, no fim do processo judicial, ele perde. E aí o João, muito esperto, ainda não quer pagar. E ele fala, quer saber? Eu vou, já que eu perdi no judiciário, eu vou provocar a administração pública e pedir para ela rever esse ato de novo. Isso pode acontecer? Imaginando que essa decisão que fez o João perder, ela transitou em julgado, ela virou coisa julgada? Isso foi o que eu perguntei. Quando isso se dá, pessoal, a administração não pode rever o que transitou em julgado, tá? Isso aqui não poderia ser feito.
Aqui eu posso falar que eu também tenho uma hipótese de coisa julgada administrativa, que a administração não vai poder rever essa questão, porque eu já tenho uma decisão judicial com trânsito em julgado. É o que dizem as doutrinas de processo civil mais tradicionais, que coisa julgada faz preto no branco, coisa julgada se torna algo definitivo, que torna o certo certo. Então, essa noção vai se fazer presente aqui também. Alguém tinha falado alguma coisa? Sim, eu. Se acontecer do processo terminar os dois juntos, supondo, né? É muito difícil isso acontecer, mas vamos supor que aconteça e o resultado der diferente, né? Um favorecer e o outro não. Qual que é o mais levado em consideração? O judicial. Prevaleceria o processo judicial. Ah, ok. Tem alguns regramentos. O processo administrativo, pessoal, existe uma lei geral, a lei do processo administrativo federal, mas cada órgão, cada pessoa da administração pública, desculpa, a União, o IBAMA, a Anatel, a Anvisa, a ANA, o INCRA, todas as entidades da administração pública têm regramentos específicos de processo administrativo, tá? Acontece, em geral, muitas vezes, dos processos administrativos serem suspensos quando existe já decisão judicial. Então, existe a possibilidade de isso acontecer. E aí eu vou ter, de todo modo, a prevalência da decisão judicial sobre o processo administrativo. Então, se acontecesse os dois acabarem juntos, prevaleceria a judicial de todo modo. Então, essas são as noções de coisa julgada administrativa. Então, ela vai se dar quando eu não posso mais recorrer na via administrativa, quando eu tenho a incidência de um prazo, e nesse caso eu falo especificamente do prazo para a administração rever seus atos ilegais em 5 anos, e aí também tenho a possibilidade de falar em coisa julgada administrativa quando eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado, que foi esse último exemplo, essa última questão que a gente conversou, que a administração não poderia rever os atos quando eles já são objeto de sentença judicial com trânsito em julgado. E aí, pessoal, ainda sobre essas possibilidades administrativas de provocação da administração pública, existe a noção de prescrição administrativa. E aí nós temos um gigantesco problema. Se vocês pegarem 3 doutrinadores de administrativo, pegarem José dos Santos Carvalho Filho, pegarem o Celso Antônio Bandeira de Mello, pegarem a Odete Medawar, cada um vai trazer coisas completamente diferentes em relação ao tema prescrição administrativa. Uns vão trazer noções parecidas com as noções que vocês estudaram em prescrição civil. Outros vão trazer algumas situações próprias da administração pública que não têm relação lógica com as disposições civis sobre prescrição. Mas que eu quero que vocês tenham em mente. Sempre que vocês virem a palavra prescrição no direito administrativo, vocês vão pensar em transcurso de um prazo extintivo e inércia do interessado. Então, se, por exemplo, eu estou num processo administrativo, imaginem que eu sou o João. Oi, pode falar. Só uma dúvida, assim. Por que acontece essa divergência dos doutrinadores? Tipo, qual é o entendimento entre eles para ter tanta divergência? Em relação a esse assunto, é um assunto que cada um pensa de um jeito, cada um imagina que prescrição administrativa abarca assuntos diferentes. Aí depende de como cada um pensa, da formação que teve. Tem alguns que vão trazer a prescrição administrativa como mais ligada à possibilidade de você ajuizar ações contra a administração pública, e alguns vão trazer uma concepção mais interna, que é, por exemplo, você está num processo administrativo e perde o prazo para você recorrer. Eu tenho ali uma prescrição administrativa dentro do meu recurso administrativo. Mas tem mais a ver com o fato de como cada um enxerga. Por exemplo, ato administrativo, como eu falei para vocês já. Ato administrativo, o Celso Antônio, ele estrutura ato administrativo de um jeito completamente diferente que todos os outros doutrinadores fazem. Aí vai de cada pensador.
A gente geralmente fica com pensamento majoritário porque facilita para vocês, sem prejuízo de falar quando for importante o pensamento minoritário. Entendi, Mas seja professor. dando uma perspectiva em relação à prescrição judicial, seja dando uma perspectiva em relação interna à administração pública, sempre que vocês se virem diante de uma hipótese de prazo extintivo e inércia, eu vou ter uma hipótese de prescrição. Por exemplo, eu, administração pública, tinha um prazo para cobrar de você tributos e não fiz isso. Eu tenho um prazo extintivo e me mantive inerte nesse período. Então, operou-se prescrição. Imagine que eu, administrado, sou parte de um processo administrativo e perdi o prazo de recorrer. Eu tenho um prazo extintivo e tenho a minha inércia nesse período. Então, quando eu tiver a conjugação desses elementos aqui, eu vou estar diante da noção de prescrição administrativa. E a prescrição administrativa, isso vale para a prescrição administrativa, para a prescrição penal, para a prescrição civil, para a decadência também, elas sempre são manifestação da segurança jurídica, para que eu sempre tenha estabilidade nas relações jurídicas, para que os atos jurídicos não tenham a possibilidade de prática eterna, de forma com que eu nunca saiba quando algo vai acontecer e que reflexos jurídicos aquilo vai ter na minha vida. Então, esses dois pontos são os pontos são básicos, mas que estão por trás da lógica do que a doutrina vai chamar de prescrição administrativa. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da Di Pietro, que ela chama de prescrição administrativa. E ela faz uma análise um pouco mais ampla. Fala justamente de perda do prazo para recorrer, perda do prazo para que a administração reveja os seus próprios atos, perda do prazo para aplicação de penalidades em relação aos servidores. Aqui, nessas hipóteses que são também exemplificativas, eu estou sempre diante. Transcurso de um prazo extintivo, mais inércia da pessoa que deveria ter praticado o ato. Então, sempre que eu tenho perda de prazo e inércia, eu vou falar em prescrição administrativa. Pessoal, o que a gente tem de mais importante em relação a esses assuntos é o que a gente começou falando. É entender o que é essas formas de controle, a classificação que eu trouxe para vocês. Talvez isso aqui, esse slide tenha sido o mais delicado, porque a gente trabalha com vários conceitos. Eu primeiro tenho que explicar para vocês o que é um ato discricionário, para depois falar em revogação e diferenciar de anulação, e depois falar em como se dá a forma de controle em relação a esses aspectos de mérito e legalidade. Então, acho que esse slide foi o slide que mais trouxe informação. Mas eu quero, acho que o desenho, ele fica meio tosco, mas ele ajuda um pouco a entender, acho que ele faz às vezes do quadro. Mas é o que a gente conversou. Lembrando que quando eu falar de anulação e revogação, o melhor que eu posso fazer é lembrar desses dispositivos aqui. Súmula 473 do STF e artigo 53 da Lei 9784. São os pontos mais importantes. Esses pontos aqui são todos decorrência do entendimento da lógica que está por trás desse controle administrativo da administração pública. Professor, enquanto o senhor escreve, deixa eu te perguntar. Fala. Vai ter mais trabalhinhos desse jeito pelo Google Forms?
Me diga suas impressões sobre o trabalhinho no Google Forms. Eu achei legal. Assim, minha opinião, eu achei legal que nesse momento, né, pelo menos facilitou para a gente poder responder as questões, e as questões vão direto. A gente não tem que escrever no Word, mandar por e-mail, enfim. Eu sou super a favor, mas eu não sei como que funciona isso quanto à nota, né? Pessoal, o que vocês acharam do... Vamos aproveitar para conversar um pouco. Vocês me veem agora? Acho que sim, né? Uhum. Sim. Bom, reforçando, hoje é o último dia do trabalho. E eu queria, na verdade, aproveitar para falar com vocês sobre prova. Vocês ouviram alguma coisa sobre avaliação? Alguém conversou Nada. com vocês? O professor Gustavo falou alguma coisa? Não falou nada, você falou que A professora Até Isa no final disse que até agora não teve alteração. Certo. Mas vai ter alteração, porque as provas começam dia 14 e as aulas voltam dia 13? Não, a prova começa dia 13. Então, continua sem sentido. Por mais que a gente tenha aula gravada e tudo mais, tem muita gente que ainda não tem esse acesso. Bora pegar o busão e fazer prova, gurizada. Então, eu preferia voltar. Pessoal, ficar então, em casa. Não eu sugeri, mas é uma coisa... Ô, Kleber, tá muito ruim seu áudio aí. Pessoal, o que eu sugeri, mas não foi acolhido e a gente está muito no escuro. Eu pensei em, nessa primeira avaliação, na N1, a gente fazer à distância. Eu faria alguma coisa tipo essa do Google Forms, só que, evidentemente, seria com caráter de prova. Não seriam essas questões tranquilas. Talvez seria uma questão mais difícil, que demandasse um pouco mais de pesquisa, e aí deixar a prova para a segunda avaliação. Mas, assim, a gente está completamente no escuro. Eu queria só perguntar para vocês, e até como foi a experiência com o Google Forms, para que a gente vá pensando em mecanismos, plataformas para lidar com isso, assim que a gente tiver definição sobre as avaliações. Da minha parte, a gente, a partir... que é complicado, acho que a Júlia falou que tem muita gente que não está conseguindo acompanhar as aulas. Então, seria uma questão, mas por mim a gente manteria o calendário e faria avaliação à distância e deixaria para a N2 uma prova nos moldes tradicionais. Mas a gente não tem nada definido a respeito, eu queria adiantar isso para vocês. A instituição diz que essa é a posição da Anhanguera, da Croton como um todo, a Anhanguera, Uniderp e todas as instituições do grupo. Dia 13 volta às aulas, dia 13 e 14 já começam as provas. Só que o professor Gustavo já nos adiantou que ainda que a gente volte dia 13 e 14, vocês não devem ter provas. A gente talvez vai pensar em como isso vai acontecer. O pessoal da EAD pegou a N1 e jogou para depois da N2, para manter o calendário. Não sei se a gente faria isso. Eu confesso que eu queria muito que vocês fizessem uma avaliação com o conteúdo que a gente já está vendo agora em abril, ainda que fosse a distância. Em 40 pontos, então não tem tanto prejuízo. Ô, professor, ficou legal esse formato do trabalho. Eu acho que se tivesse uma prova nesse formato aí, nem que a gente tenha que fundamentar um pouco melhor, seria muito mais viável do que a gente fazer uma prova já agora de cara, né? Então, eu acho, eu manteria uma forma de avaliação à distância para vocês. E não tem aí deixar a prova. Não tem a possibilidade, de irmos na instituição, na faculdade, apenas para fazer a prova com distância, em 2 salas, sei lá, só para fazer a prova e ir embora? Olha, se as atividades da instituição efetivamente retornarem dia 13, eu acho que é isso que vai acontecer. A gente vai tomar alguns cuidados. Eu acho que não vai retornar as atividades ainda, porque só, por exemplo, o CDB já passou para dia 20. Era dia 13. Até 30 de abril agora, se eu não me engano. Então, tipo, provavelmente vai adiar. Se a gente pudesse pelo menos fazer a prova... Então, mas num cenário em que a gente mantém a suspensão de atividade, eu acho que isso não deve acontecer. Que também o povo não tem acesso, né? Então, a gente uma prova oral online.
bem Professor, conturbado. Poderia ser também. Acho Seria legal uma boa. também. Seria uma boa. Marca uma hora com cada um do dia e faz a prova. A Novo Oeste Sei que também, você nada professor. aterrorizante para ninguém, mas eu acho que seria uma boa também. Até dia 30, para a faculdade também, que é a Novo Oeste, ela não vai abrir para os alunos até dia 30 de abril. Então, assim, na sua opinião pessoal, você acha que a Anhanguera vai seguir as outras faculdades, Novo Oeste, o FMS, o CDB? Olha, eu, Guilherme, falando, até conversei com o Gustavo sobre isso. A gente não tem como saber. É possível que a gente realmente, dia 13, volte. Mas a tendência é que não voltemos. Assim, a minha vida pessoal aqui em casa, por exemplo, eu já programei toda ela para que eu fique em casa até junho. Aham. Eu acho que a gente vai ficar um tempo considerável a respeito privado das atividades presenciais. Então, é assim, eu penso que a gente faça N2 num cenário, eu acho que até mais positivo. Mas eu não acho que a gente volte dia 13. Não acho. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A gente está hoje nessa briga entre governo federal e governo dos estados, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que retomar, o que não tem que retomar. A gente pode ser que semana que vem seja surpreendido. Mas hoje a tendência é a gente permanecer em suspensão. Hein, Sim. professor? Minha esposa, ela trabalha na área da saúde, né? E ela estava falando que essa ideia de ir liberando aos poucos é o mais viável, porque quem precisa trabalhar, volta a trabalhar, mas a gente pode estudar em casa à distância, seria o mais ideal. Permanece. Então, Exatamente. é o que o pessoal, eu não sei em que país o pessoal estava. Aqui já começou a se cogitar, que talvez, sei lá, abrir daqui a algum tempo restaurante, mas com medidas de precaução. Ou abrir Já abriu o restaurante, já. Então, isso eu não vi aqui em Campurândia, eu tô por fora. O prefeito... Mas acho que a questão é, eu não sei quando isso vai começar a acontecer de fato. Eu acho que a gente vai ter uma retomada gradativa, mas se vai acontecer daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, eu não tenho nem ideia. Para nossa cidade, o que foi passado foi liberado essa semana, né, na área de construção civil, já estava como necessidade, né? E também os restaurantes podem abrir das 18 às 9 horas da noite, se eu não me engano. Das 18 às 21. Essa parte de restaurante eu não cheguei a ver, não. A partir do toque de recolher. O toque de recolher continua. As pessoas que Tem trabalham um restaurante funcionando com o toque de recolher? As pessoas toque de recolher foi para as 10 horas. Isso. Aí as pessoas precisam estar com crachá para poder ir embora. As pessoas que trabalham depois, que vão para casa depois desse horário, né? Mas, gente, ó, semana que vem abre 30% do comércio. Só 30% vai voltar a funcionar. Né, isso eu não sabia. É o que volta segunda-feira que vem, né? Sim. Lá no hospital regional, que ficou como a matriz lá, que ficou assim, como o centro aqui de Campo Grande para esses casos de coronavírus, tanto é que eles tiraram todos os pacientes de lá de outras enfermidades, eles estão com 0 caso lá de coronavírus. Então, eu acho que aqui vai começar a voltar um pouco mais rápido que nos outros estados. Nós eu creio. Estamos no centro, né? A população daqui, proporcionalmente, é muito menor do que São Paulo, onde o bicho está pegando, por exemplo. Mas, assim, o que eu acho? Que a gente não volta dia 13 e que a gente pode começar a conversar sobre possibilidades, talvez, de avaliação. Mas isso tudo a gente também sujeito. Aqui a companhia determina e aqui a nossa coordenação determina. Mas hoje a gente está completamente no escuro. A gente não tem nenhuma determinação, nenhuma orientação sobre provas. A não ser que talvez volte dia 13. Professor. Sim. Eu ia até falar para a professora Isa ontem se não tinha possibilidade de vocês disponibilizarem uma lista com um exemplo de 30 exercícios, 40 exercícios que possivelmente poderiam cair na prova, para a gente poder ir treinando. Eu, particularmente, não conheço, sim, sou aluna nova na faculdade, não sei como é o modelo de prova de vocês, mas seria até bom para quem não está conseguindo ter acesso às aulas, porque aí ia pesquisando, ia resolvendo os exercícios e aí não teria tanta dificuldade de fazer a prova.
Professor, não, da minha parte eu passo para vocês, sei lá, entre hoje e amanhã eu posso passar a atividade para vocês fazerem. Assim, para quem quiser fazer em casa, ir marcando e ver, são questões que possivelmente podem se repetir na prova, vocês querendo, eu mando sem problema nenhum. Só que acho que não é uma coisa que a gente vai conseguir padronizar, cada professor vai ter o seu jeito de trabalhar. Mas eu posso fazer uma seleção de questões para vocês resolverem sem problemas. Sem problemas, até encaminho para vocês, eu mando no Whats. E deixo no Ava também, sem problemas. A lista, ela ajuda, sim, muito. Só que o problema é que tem algumas pessoas que tem que acessar pelo Ava. Porque tem gente que parece que não tem o Whats, não sei o que acontece, não tem nenhuma rede social e tem que acessar o Ava de alguma forma. Então teria que ser totalmente pelo Ava, né? Posso falar um negócio? Vamos nos preparando já, mesmo que não vá ter a prova, mas eu acho melhor a gente já ir estudando. A intenção da lista, eu pensei nisso, para a gente já ir estudando e não ter surpresa na prova. Não, pessoal, o que eu geralmente eu faço, até em relação à disponibilização, é deixar no Ava, porque o Ava é o institucional, o Ava é o nosso parâmetro oficial de tudo, só que sempre tem gente que realmente não consegue ter acesso ao Ava por uma série de razões. Então eu costumo mandar também para os líderes de sala por WhatsApp, e quem tiver dificuldade pode falar comigo, pode mandar e-mail, que eu também encaminho conteúdo, link de vídeo, sem problema nenhum. Só que eu também sempre faço isso de forma paralela com o Ava, porque o nosso padrão oficial é o Ava, mas posso fazer isso com vocês também. Pessoal, só para a gente finalizar, eu quero que vocês tenham isso em mente da aula de hoje. Da aula, do encontro, do estudo dirigido, como vocês quiserem chamar. A gente falou aspectos gerais desse gênero aqui e conversamos sobre essa galera aqui. Esses 2 pontos aqui é o que eu quero que vocês tenham gravados desse conteúdo. Vocês vendo a aula de hoje, vocês lendo os assuntos, as questões que eu me comprometo a mandar para vocês, eu quero que vocês tenham isso aqui em mente, tá? Controle administrativo, ele é sempre interno, é fundamentado na autotutela, e quando eu exerço a autotutela, eu vou ou revogar um ato administrativo por razão de conveniência e oportunidade, ou vou anular um ato administrativo por razão de vício de legalidade. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de legislativo, que é rapidão, e de controle judicial, que é mais rápido ainda. E depois, pessoal, a gente vai, dentro de controle judicial, trazer um tópico, como a administração pública se porta dentro de um processo judicial. Quando a União é parte em um processo, quando uma autarquia é parte em um processo, quais são as diferenças disso em relação aos particulares? Como se manifesta esse regime de direito administrativo dentro de um processo judicial? A gente vai estudar isso aqui, e essa lógica aqui vai ser a lógica da segunda atividade de vocês também. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sim. Bom, como eu disse para vocês, quem acabou entrando depois, nós não vamos fazer aulas de 3 horas, a gente vai começar às 8 e acabar entre 9h30 e 10 horas. Disse para vocês já, é bastante cansativo, a rotina de todo mundo tá uma bagunça, a minha em especial, e realmente reforço o que eu disse, meu compromisso com vocês em relação ao conteúdo que vocês têm que ver. Se a gente for ficar um tempinho a mais, um tempinho a menos, não me tira o sono isso. Quero que vocês vejam o que vocês precisam ver, o que vocês têm que entender em direito administrativo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Não, professor. Bom, beleza, pessoal. Fico à disposição de vocês.
O AVA, eu estou alimentando ele da mesma forma, o que vocês têm ali de conteúdo vale para acompanhar a disciplina. Quem tem um tempinho, quem consegue parar e ler, aproveita o conteúdo que está ali. Geralmente a pré-aula tem um texto relacionado ao que a gente está estudando, e pós-aula geralmente eu coloco alguma coisa mais tranquila, mais leve. Também tem uma pós-aula que já tem algumas questões para vocês. Acompanhe, fico à disposição. Quem já tem meu WhatsApp pode mandar o WhatsApp. Todo mundo acho que já tem meu e-mail, me manda e-mail. A gente vai conversando. Eu vou encerrar agora a gravação da aula de vocês. Eu espero conseguir fazer o upload dela. Tudo dando certo, acho que até a tarde de hoje vai estar também disponível no AVA para quem eventualmente não conseguiu acompanhar ou para quem quer ver mais uma vez, repetir algum ponto ou sei lá. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Se cuidem, aproveitem o tempo possível para quem tem tempo para estudar e a gente se vê na semana que vem no mesmo horário, beleza? Beleza, fiquem em casa, Tchau, galera, se gente. cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.